Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um seminário. Então, essa semana, que é a Semana do Dia Internacional da Mulher, é um prazer para a gente ter aqui a Sheila. A Sheila é professora adjunta lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ela está sempre com a gente aqui. E então é um prazer ter a Sheila conosco e ver que ela agregou. Tem vários amigos e amigas aí, várias mulheres maravilhosas. Então, por favor, Sheila, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz de poder falar no seminário, eu estava esperando ansiosamente o convite de vocês. E eu vim, então, conversar com vocês sobre coloração de arestas em grafos split. Eu quero agradecer todo mundo que está aí, em especial todas as pessoas que trabalharam comigo nesse tema, porque é muita gente, né? Desde a minha orientadora, a Célia, que é sempre, ela não é ex-orientadora, é sempre orientadora, até a Aurora, que foi minha orientadora, e os meus alunos e coautores que vieram depois, colegas. Então, muito obrigada a todo mundo que está aí para assistir. Eu fiquei muito feliz com o convite e fiz um projeto megalomaníaco. Decidi que eu ia falar tudo que eu sabia sobre a coloração de arestas de grafos split. Era o que estava no meu título, 35 anos, e eu falei, vou falar tudo. E eu fui colocando tudo nos slides. Então, eu já estou prevenindo vocês. Não se assustem quando vocês virem o número de slides que tem. Eu vou tentar passar brevemente por eles, tá? E provavelmente quando chegar no final eu não vou ter tudo, porque não deu tempo de fazer o meu projeto megalomaníaco, mas eu vou falar o que eu tenho, tá? Então, eu vou falar bastante sobre introdução, resultados conhecidos, um pouco sobre novos resultados, pouco mesmo, e como eles são evidências para conjecturas que já existiam e o que a gente pretende fazer em coloração de split a partir de agora, né? Então, tudo começa com o David Johnson, quando ele criou uma tabela para falar da complexidade dos problemas computacionais da área de teoria dos grafos. O David Johnson, ele contribui em muitos tópicos fundamentais da computação, em especial em algoritmos de aproximação, mas em muita coisa mesmo, otimização combinatória, escalonamento, empacotamento, um monte de problemas que são bastante difíceis, né, de coloração em grafos, cacheiro viajante, um monte. Ele tem um trabalho pioneiro em NP Completude, pelo qual ele se tornou bastante conhecido, tem um livro muito famoso, a Celina adora, sempre fala dele na palestra dela, uma palestra extremamente inspiradora, e ele mantinha essa coluna no Journal of Algorithms, que inclusive foi descontinuado, né, recentemente, sobre avanços na teoria da NP Completude. Na sexta edição dessa coluna, que era trimestral, ele falou especialmente de problemas da teoria dos grafos, né? E se a gente abre lá essa edição, o que a gente vê é essa tabelinha, tá? Eu tentei colocar aqui uma legendinha do lado para vocês sobre o que significava para ele, então, cada uma dessas letrinhas que estão aqui, tá? Então, N vai ser NP completo, P é polinomial, P, interrogação, ainda não se sabe, mas ele acha que é polinomial, mas só que ainda na época não tinha verificado os detalhes, né? O que vai me interessar mais é esse O exclamação, que ele diz que aparentemente está em aberto, mas é possivelmente fácil de se resolver, né? E aí tem os Os que estão em aberto e tem alguns que já eram na época famosos, né? Isso em 85. Problemas em aberto famosos, né? E nessa tabela não tem todos os problemas do Johnson. Eu peguei eu fiz um print mesmo da coluna dele, e essa é só a parte que tem o problema que nos interessa, que é o problema que ele chamou de CHR-IND, que é a coloração de arestas, né? Determinação do índice cromático, ou a versão de decisão, determinar se é possível colorir um grafo, as arestas de um grafo usando delta plus. Então, o que eu queria observar é que nessa coluna, quando a gente olha a coluna desse problema, tem muitos ozinhos de interrogação, os aparentemente abertos, possivelmente fáceis de resolver. E tem muitos também aqui na coluna do Max Cut, né?
Aqui ele escolheu algumas classes que ele disse que eram classes de grafos importantes do ponto de vista algorítmico, e aí restrito, então quando ele coloca aqui essa célula, é restrita a essa classe, o problema está em aberto. E nos interessa em especial, aqui hoje, é a classe dos grafos split, que na época estava aqui, né, como aberto, possivelmente fácil de resolver. Então, o que é a coloração de arestas? Né? Uma atribuição de cores para as arestas do grafo, de forma que arestas que incidem no mesmo vértice precisam ter cores distintas, né? O problema da coloração de arestas é, então, determinar qual é o menor número de cores com o qual eu consigo obter uma coloração dessas, né, para o grafo. Esse menor número de cores é chamado de índice cromático e a gente denota por quilinha de G. Obviamente que se eu tenho o grau máximo de arestas, o grau máximo do grafo de arestas chegando num vértice, eu vou precisar de pelo menos essa quantidade de cores para conseguir pintar as arestas sem que tenha arestas com a mesma cor. O grau máximo do grafo é delta de G, então a gente sabe que o índice cromático é maior ou igual que o delta de G. Em 64, o Wissing provou que o índice cromático era no máximo delta de G mais 1. Então isso restringiu bastante as possibilidades, porque aí a gente sabia que o índice cromático ou era delta mais 1. Ele criou um algoritmo polinomial que colore qualquer grafo simples, sem laços nem arestas múltiplas, usando delta mais 1 cores. Todos os grafos que a gente vai mencionar aqui, tudo que a gente falar vai ser considerando grafos simples, tá? Aqui tem as referências, alguns slides vão passar assim, porque são referências que eu quis deixar para vocês bem completinhas, quando tá azul é clicável, então se depois a pessoa quiser achar na internet, fica fácil, tá? Então, o problema CHR-IND, né, que é a versão de decisão, o índice cromático de G é delta de G? Sim ou não? Né? Se não for, a gente já sabe que é delta de G mais 1. Esse é o problema, né? A gente chama esse problema de problema da classificação, porque ficou convencionado que quando o índice cromático é delta de G, a gente vai dizer que o grafo é classe 1, e quando for delta de G mais 1, o grafo é classe 2. Então, a gente classifica os grafos de acordo com seu índice cromático, né? Aí, aqui tem um exemplinho do touro, meu tourinho deformado, tem uma coisinha a mais aqui, né? Mas é porque esse grafo é um grafinho split especial. E aqui eu estou usando o mínimo de cores, então eu usei exatamente delta cores, então esse grafinho aqui é classe 1, tá? Então, voltando aqui para a tabela do Johnson, o que eu queria falar para vocês, além disso, né, é que a Celina tem feito esse trabalho de divulgação da tabela do Johnson e de atualização da tabela do Johnson. Então, ela tem artigo publicado, ela fala disso nas palestras, isso é motivador, inspirador, a gente tem visto bastante ela falar sobre a tabela do Johnson, e ela atualiza com frequência. Então, isso daqui foi a última apresentação que ela fez no seminário, nesse mesmo seminário que a gente está agora, tá? E olha só, ele tinha dito que aparentemente estava em aberto, mas era possivelmente fácil de se resolver. E a gente tem já 35 anos, em setembro vai fazer 36 anos, e a gente vê que ainda tem muitos Os interrogação na coluna do problema da coloração de arestas, né? Inclusive, para split, para várias subclasses dos grafos cordais, né? Tem intervalos aqui, os grafos de intervalos próprios também, que são as indiferenças, tá tudo em aberto aí. Então, aqui tem os links para vocês verem depois a tabelinha da Celina, que ela é completa, não é só coloração de arestas. Aqui é a última versão que ela fez, é um manuscrito ainda não publicado, ela me mandou agora, eu queria, inclusive, agradecer. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o fato de que o problema da coloração de arestas, ele ainda tem muitos Os, e até o Max Cut, que estava com bastante Os, agora já está quase todo fechado, e a coloração de arestas, ela continua aqui, olha, quase que implorando pela nossa atenção, para que a gente tente resolver mais alguma coisa, né? Então, essa palestra, né, esse seminário, ele é um convite para que vocês
olhem para o problema da coloração de arestas, porque tem muita coisa lá ainda para fazer, e como que a gente já fechou tanta coisa, e o problema da coloração de arestas continua com esse monte de ozinho interrogação, né? Então, esse é o grupo com quem eu tenho trabalhado, e é o grupo com quem eu tenho os meus resultados mais recentes em coloração de split. Então, estou trabalhando bastante com a professora Cândida Nunes, com o Jader, que é um aluno de doutorado da Unicamp, foi nosso aluno de mestrado, meu e da Cândida, e o Luiz, que é agora nosso aluno de mestrado, está prestes a defender. A gente tem resultados novos na interseção dessas classes, então a gente não resolveu, a gente não vai ainda conseguir colocar um P aqui, né, mas a gente tem resultados na interseção, split e comparabilidade. Então, apesar de comparabilidade ter sido provado que é NP completo, a gente mostra que se o grafo for split comparabilidade, então, para ele, o problema da coloração de arestas pode ser resolvido em tempo polinomial. A mesma coisa com split intervalos. Apesar de estar aberto para split para intervalos, a gente sabe agora que resolver para split intervalos pode ser feito em tempo polinomial. O que é o grafo split, né? Já que é dele que a gente vai falar. O grafo split é qualquer grafo que pode ser, cujos vértices podem ser particionados em uma clique e um conjunto independente, né? A clique, todos os vértices adjacentes entre si, o conjunto independente sem vértices adjacentes entre si. Então, o meu tourinho, que eu tinha colocado lá na minha capa, né? Ele é um exemplo de split, porque aqui embaixo, na cabecinha do touro, a gente tem uma clique e aqui em cima um conjunto independente. Qualquer grafo completo também pode ser visto como um grafo split, porque eu posso deixar um vértice como conjunto independente e o resto tudo fica como clique. No caso dos grafos completos, a gente já tem resultados, mas para falar deles eu preciso que vocês acompanhem algumas observações. Primeiro que quando eu faço uma coloração de arestas, como arestas com a mesma cor não podem incidir no mesmo vértice, eu tenho que cada classe de cor, né, as arestas com a mesma cor, elas formam um emparelhamento, né, nesse grafo. Então, a gente vê ali que tem um emparelhamentozinho vermelho. O emparelhamento é arestas, um conjunto de arestas que não são vizinhas, não incidem no mesmo vértice, né? Então, aqui eu vejo que cada classe de cor é um emparelhamento. Então, uma pergunta interessante é, ok, se eu tenho um grafo qualquer com N vértices, quantas arestas, no máximo, eu consigo colorir usando uma cor, né? Sabendo que cada cor pinta um emparelhamento, eu vou conseguir colorir, no máximo, N sobre 2 piso arestas, né? Então, se eu tiver, a gente quer saber se o grafo é classe 1, com classe 1 a gente pinta com delta cores, se eu tiver delta cores, quantas arestas eu vou conseguir pintar, né? Bom, cada uma delas pinta N sobre 2 piso, então eu consigo pintar delta de G vezes N sobre 2 piso. Então, delta cores pintam, no máximo, delta de G vezes N sobre 2 piso arestas. Esse N é a cardinalidade do grafo, né? Eu já falei ali, com N vértices, tá? Então, a gente vai chamar de grafo sobrecarregado um grafo que tem mais arestas do que delta cores é capaz de pintar. Se o grafo tem um número de arestas maior do que delta de G vezes N sobre 2, um grafo que tenha N vértices, tá? Então, aqui V de G igual a N, tá? A cardinalidade de V de G igual a N. Então, eu vou dizer que esse grafo é sobrecarregado. Todo grafo sobrecarregado é classe 2, né? Delta arestas não dão conta da quantidade de... Delta cores não dão conta da quantidade de arestas que ele tem. Se o grafo for sobrecarregado e ele tem o delta bem grande, ele tem um vértice que é adjacente a todos os outros, então tem uma propriedade interessante que a gente usa bastante, que é o fato de que no complemento desse grafo, como ele tem muita aresta, então no complemento dele sempre tem menos que delta sobre 2 arestas, tá? Então, se eu estiver falando de um grafo que tem um vértice com V de G menos 1 vizinhos, e ele é sobrecarregado, eu sei que no complemento tem menos que delta sobre 2 arestas. Se eu olhar para os grafos completos, né, aqueles que são todos os vértices adjacentes entre si,
e que tenha um número de vértices ímpar e fizer as continhas, eu vou chegar na conclusão de que o número de arestas desse grafo é maior do que 2x², que é o delta vezes n sobre 2π. Então, esses grafos todos são classe 2 porque eles são sobrecarregados. Se o grafo é completo, então, com o número de vértices ímpar, ele é sobrecarregado e, portanto, classe 2. Já que ele é classe 2, ele tem que ter uma coloração com delta mais uma cores. E aí a gente faz isso de um jeito bem bonitinho, que é criando o que a gente chama de quadrado latino. Um quadrado latino é uma matriz, aqui no nosso caso ela vai ser uma matriz n por n, tá? Onde n é o tamanho do nosso grafo completo. E a propriedade para ser um quadrado latino é que não pode repetir cor na mesma linha e nem na mesma coluna, para cada linha e para cada coluna. É tipo um sudoku. E ele usa as cores de 0 a n-1, então em todas as linhas aparecem todas as cores, em todas as colunas aparecem todas as cores. Tem muitas formas de construir quadrado latino, mas a gente acaba sempre fazendo esse, que começa na primeira linha fazendo 0, 1, 2, 3, 4, e depois ele faz um shift para esquerda, tá? Ó, então, o 0 foi para lá no final, depois 1, e a gente vai fazendo esse shift para a esquerda. O que a gente faz depois é numerar os vértices, 0, 1, 2, 3, 4, e aí a célula do quadrado latino, IJ, ela pinta a aresta entre I e J. Então, aqui, por exemplo, entre 1 e 4, eu vou ter essa cor azul, que é o meu 0, tá? E aí você pode pintar assim o quadrado latino inteiro. E as cores da diagonal principal, elas vão sobrar, porque não tem laço, né? Então, não vamos usar as cores da diagonal principal. Sobraram lá as cores 0, 2, né? Uma para cada um. É interessante também observar que essa cor que sobra, ela é 2 vezes esse número, né? Então, eu estou na célula II, é 2 vezes I. E quando eu passo do valor de n-1, a gente faz mod n, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é 2 vezes 3, 6, mod 5, 1, né? Aí, com isso, o que eu sei é que se eu quiser colocar mais um vértice nesse grafo e ligar ele em todo mundo, eu vou ter um grafo completo com o número de vértices par, sem usar uma cor a mais, porque eu atribuo para essas arestas novas as cores que eu já estava usando antes, né? As cores que estavam sobrando, as cores da diagonal principal. Então, nesses casos, o grafo, ele vai ter agora n mais um vértice, mas ele continua usando uma coloração com n cores, que é o delta dele. Esse grafo é sempre classe 1. Então, o que a gente sabe é, se o grafo completo tiver número de vértices par, ele é classe 1, se tiver número de vértices ímpar, ele é classe 2. Outro resultado que é muito interessante, a gente usa muito, muito mesmo, é o dos grafos que tem vértice universal. O grafo com vértice universal, ele tem um vértice que é adjacente a todos os outros. Eu já até falei do vértice universal antes, inclusive completo tem vértice universal, todo vértice é universal, né? A gente diz também que esses grafos são os grafos que têm uma estrela geradora, né? Aqui eu fiz para vocês verem uma estrela, então, que tem todos os vértices do grafo. Quando o grafo tem vértice universal e o número de vértices é par, então ele é classe 1. Por quê? Porque esse grafo, ele é subgrafo do grafo completo com a mesma quantidade de vértices, e a quantidade de vértices é par. Além disso, ele tem o mesmo delta do grafo completo, né? Então, o que a gente faz? A gente completa o grafo, né, insere arestas falsas, pinta esse grafo como se ele fosse um grafo completo com número de vértices par. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma coloração com 5 cores, né, que é o delta do grafo. O grafo completo com número de vértices par é classe 1. Eu tiro as arestas falsas, volto a ter meu grafo original com vértice universal e classe 1, tá? Então, quando o número de vértices é par, é fácil. Quando o número de vértices é ímpar, é difícil. Porque aí, se eu tentar fazer a mesma coisa, eu vou usar uma cor a mais, porque os grafos completos com ordem ímpar são classe 2, então eu não posso. Aí, o Plantholt, em 1981, mostrou que, nesse caso, o grafo vai ser classe 1, se e somente se ele não for sobrecarregado. O que ele faz, né, para mostrar isso, é saturar o grafo. A gente chama de saturar o grafo quando ele põe arestas no grafo falsas, até que esse grafo tenha exatamente delta sobre 2 arestas no complemento, tá?
essa é uma manobra importante, a gente usa bastante. E aí, então aqui eu coloquei aresta, né, para ficar só com 2 no complemento, porque o delta desse grafo é 4, eu preciso ficar com delta sobre 2 arestas no complemento. As arestas do complemento, para mim, são essas tracejadinhas, tá? Uma vez que ele fez isso, ele divide esse grafo em 2 partes, uma chama de L e a outra de R. A L sempre tem, esse grafo aqui, né, ele tem 2S mais 1 vértices, né, então a L sempre tem S mais 1 e a R tem S, 1 a menos, sempre, tá? Ele faz de forma que ele tenha sempre uma clique em R, ele prova que é possível fazer assim, tá? Que ele tenha sempre uma clique em R e que em L ele consiga garantir que falta pelo menos uma parte das arestas, o suficiente para ter certeza que esse subgrafo aqui, se ele tiver vértice universal, ele não é sobrecarregado, tá? Aí ele pinta esses 2 pedaços usando S-cores. Lembrando que o grafo, eu falei que ele tem 2S mais 1 vértices, né? Ele tem delta igual a 2S. Então, se ele usar S-cores em cada metade, ele ainda tem S-cores disponíveis para pintar o que está faltando aí. Então, aqui o delta é 4, usamos metade das cores, 2 cores, sempre metade, tá, gente? Aí, ele percebe que ele vai ter dificuldade para pintar o grafo bipartido que está aqui no meio, porque esse grafo bipartido, ele tem grau máximo igual a 3, se eu olhar só as arestas cinza, o grafo tem grau máximo igual a 3, só que ele só tem mais 2 cores para usar. Então, ele prova que sempre existe, e isso sempre vai acontecer com um vértice que esteja do lado do R aqui, tá? Porque os vértices que estão aqui, eles estão vendo no máximo S do outro lado. Agora, quem está em R vê S mais 1, pode ver S mais 1. E quando ele vê S mais 1, ele está vendo todo mundo no L, ele tem um grau muito grande. Então, ele prova que, se isso acontece, existe um par, né? Esse vértice tem um parzinho do outro lado, com quem ele pode se ligar usando, né? Essa aresta existe e ele pode ligar essa aresta com a cor, uma das cores já utilizadas. Ele faz isso, então, para todo mundo que tiver esse grau muito grande aqui, tá? E com isso, ele fica com um grafo bipartido sobrando, que agora tem grau no máximo 2, e ele tem 2 cores para usar, né? O grau agora é no máximo S, ele tem S cores para usar. Aí a gente sabe, desde 1916, que quando o grafo é bipartido, ele é classe 1, dá para pintar sempre com o grau máximo dele cores. Então, ele usa 2 cores novas, e aí ele consegue fazer a coloração do grafo com vértice universal. Eu quero chamar só a atenção aqui para o fato de que ele fez esse tipo de decomposição do grafo, né, em 2 partes, e uma delas é uma clique, então ele vai usar a coloração de grafo completo aqui. A outra parte, ela é ou um grafo completo também, ou subgrafo de um grafo completo, que ele pode usar a coloração do grafo completo de ordem par, ou se ela for um grafo completo, um subgrafo do completo de ordem ímpar, ele garante que por indução vai funcionar, porque vai ser um grafo com vértice universal que não é sobrecarregado. E o que ele sobra para ele pintar aqui no meio é um grafo bipartido. Então, a decomposição dele é em grafos completos e grafos bipartidos, né? Quando a gente olha para o split, ele tem essa cara, grafo completo, grafo bipartido. Então, aqui eu vejo em cima, clique, um grafo completo. Aqui embaixo, um grafo bipartido. Nesse caso em particular, foi apresentado por 3 taiwaneses, eles falaram do split completo, que é aquele que existem todas as arestas entre a clique e o conjunto independente. Então, se eu tenho um split e entre a clique e o conjunto independente tem todas as arestas, esse grafo é um split completo. Eles esses taiwaneses mencionaram o split completo num artigo de 95, mas foi só para dizer, olha, já está resolvido, porque os grafos split completos têm vértice universal. Então, o Planck-Roth já resolveu. Então, é isso. Se o grafo for split completo, o problema da coloração de arestas está resolvido porque eles têm vértice universal. Tá? Outro caso resolvido foi para os split em diferença. O grafo, ele é split em diferença se ele é a interseção de 3 cliques. Isso aqui é um teorema, tá? Bem bonito, mas eu trouxe sim para ficar mais fácil vocês enxergarem. Então, ele ou é um grafo completo, aqui, ó, imaginem que isso aqui, cada bolinha dessas é um grafo completo, tá? Ou ele é a interseção de 2 grafos completos, só que aí, nesse caso, um deles aqui, ó,
vai ser o conjunto independente, então ele tem um vértice só, tá? Ele não pode ter mais que um, porque se tivesse, tá adjacente, porque todo mundo dentro da bolinha é adjacente, tá? Ou ele é a interseção de 3 cliques, e aí, nesse caso, e ele pode ser linearmente ordenado assim, tá, gente? Então, se ele for a interseção de 3 cliques, a primeira só tem um vértice fora da segunda, que não faz parte da segunda. E a terceira também tem só um vértice que não faz parte dessa clique aqui do meio. E nesse caso, as 2 cliques das beiradas, elas podem ter interseção ou não, como está aqui. Tá? Então, são essas as possibilidades para um grafo ser um split indiferença. Então, eles são essas interseções de cliques. E aí, se vocês observarem o primeiro, o segundo caso e o terceiro, todos eles têm vértice universal. Né? Porque aqui no meio, quem está aqui no meio está vendo gente, está vendo todo mundo, está vendo os 2 lados aqui, as 2 cliques, né? A mesma coisa aqui, quem está aqui está vendo todo mundo. Agora, o problema mesmo vai ser nesse caso aqui, que a gente tem vértices que não estão na interseção. Então, esses vértices que estão do lado de cá, eles não veem esse cara da clique verde que está aqui fora, do conjunto independente. E o pessoal de cá não vê o que está na clique laranja. Então, esse grafo não tem vértice universal. E aí, então só falta esse caso para resolver, porque o resto está resolvido pelo plant hold. Quando não tem vértice universal, a gente pinta a clique do meio. Essa não é exatamente a prova que está lá no artigo deles, mas ela funciona tão bem quanto, tá? Você pinta a clique do meio. Se a clique do meio for ímpar, na diagonal principal vão sobrar todas as cores diferentes. E aí ficou muito fácil a sua vida, porque as arestas que vão para os vérticezinhos das pontas, você pinta com essas cores que sobraram, e elas são todas diferentes, então você não vai ter conflito. Tá tudo certo. Quando a clique for par, é mais complicado, porque aí existe uma propriedade que diz que qualquer quadrado latino de ordem par, ele vai repetir cores na diagonal principal. Não tem como, não existe quadrado latino de ordem par que não repita cores na diagonal principal. Esse é o problema que faz a gente não ter resolvido ainda a coloração de arestas para grafos split, porque a gente sempre tenta usar esses quadrados latinos e eles têm esse problema na diagonal principal, né? Então, nesses casos, as cores sobram repetidas, geralmente o padrão é esse, construir daquele jeito que eu falei, vai sobrar todas as pares e depois elas de novo nessa ordem, tá? E aí, dependendo de como tá isso aqui, a gente consegue pintar, porque às vezes, né, essa clique laranja está vendo menos da metade da clique azul, e a verde também, no máximo vê a metade, e aí a gente consegue usar as cores, né, jogar as cores para os vérticezinhos do conjunto independente sem conflito nenhum. O problema é quando uma das cliques das beiradas vê muita gente da clique azul. Mas nesse caso, dá para a gente observar que um subgrafo, olha, se eu olhar para esse subgrafo, que só a laranja e a azul, ele vai ter um número de arestas muito pequeno no complemento. Muito pequeno. Menor do que o tamanho da clique azul sobre 2. Só que o tamanho da clique azul é o delta desse grafo. Então, significa que aqui tem menos que delta sobre 2 arestas no complemento. Ou seja, esse pedacinho aqui é sobrecarregado. Se eu tenho um pedaço que eu não consigo colorir, então eu não consigo colorir o grafo inteiro com delta cores. Então, esse grafo, a gente diz que ele é subgrafo sobrecarregado. Se ele tem um subgrafo que é sobrecarregado com o mesmo delta, a gente diz que ele é subgrafo sobrecarregado. E, nesse caso, classe 2. Então, o caso que a gente não consegue colorir é porque realmente não dá para colorir, né? E aí, com isso, a gente tem o teorema da Carmen Ortiz, Mapulani e Jaime, né, que diz que se G é split indiferença, G é classe 1, 6 somente C, não é subgrafo sobrecarregado, do mesmo jeito que completo, do mesmo jeito que grafo com vértice universal, né, como tem acontecido com todos os split que a gente observa. E agora a gente vai olhar para o gráfico split de novo, é outro resultado, tá, gente? E aqui a gente tem um grafo bipartido entre a clique e o conjunto independente. Se você apagar as arestas da clique aqui em cima, né, essas arestas entre vértices da clique, você vai ver um grafo bipartido. O que a gente sabe, né, é que quando esse grafo bipartido tem... a gente olha aqui para onde está o grau máximo no grafo bipartido, tá?
Então, aqui, olha, ele tem grau máximo 3, eu tenho vértices com grau 3 aqui embaixo e aqui em cima também. Quando você tem pelo menos um vértice com grau máximo no grafo bipartido, tá? Se ele tem delta B aqui em cima, na clique, então a gente sabe que esse grafo é classe 1, tá? Como que a gente faz para resolver? Bom, se a clique for par, você vai pintar a clique com Q-1 cores, porque é o delta, vai pintar esse grafo com Q-1 cores, porque é o delta ali daquele grafinho completo, né, induzido pela clique. Eu vou falar clique como se fosse completo, a mesma coisa, mas clique é o conjunto de vértices, o grafo completo induzido pela clique, eu vou chamar de clique também, tá? Então, eu pinto esse grafinho completo com Q-1 cores, que é o delta dele, estou falando de um grafo completo par ali em cima, então ele é a classe 1. E eu uso também delta B cores para colorir o grafo bipartido, porque pelo Koenig, desde 1916, os grafos bipartidos são classe 1. Quando eu somo isso, essas arestas aqui embaixo, mais as Q-1 arestas que incidem no vértice aqui em cima, eu tenho o delta do grafo todo, então esse grafo é classe 1, né? Porque eu consegui pintar com o delta dele cores. Agora, se a clique for ímpar, aí é mais difícil, porque eu vou gastar uma cor a mais lá em cima, né, na clique. Mas vai sobrar uma cor em cada vértice. E tem um teorema de 1999, eu não sei pronunciar o nome dele, não, mas é esse cara aí, que diz que todo grafo bipartido tem um emparelhamento que cobre os seus vértices de grau máximo. Então, eu faço um emparelhamento desses, que cobre os vértices de grau máximo do grafo. Olha, é do grafo bipartido, tá, gente? Eu olho só o bipartido. Vejo quem tem grau máximo e crio um emparelhamento que cobre os vértices de grau máximo. Ele tem um algoritmozinho lá no artigo dele para fazer bem bonitinho, tá? A gente consegue esse emparelhamento. Aí, a gente usa as cores que sobraram da clique nesse emparelhamento. Como a gente emparelhou os vértices de grau máximo, o que sobra agora para colorir é um grafo bipartido que tem grau delta do B original menos 1. E eu uso nesse grafo delta de B menos 1 cores novas. Se eu somar, de novo, eu tenho o delta do grafo G, né? Porque eu estou usando, de novo, Q menos 1 cores mais o delta do grafo bipartido, né? Delta do bipartido mais Q menos 1 cores. Então, eles são classe 1. O outro resultado é do Shen, Fu e Ko, são taiwaneses, tá? É de 1995. Esse eu acho que é, assim, o resultado mais abrangente dentro da classe, né? Feito para split, dentro da classe de splits, que é todos os splits com grau máximo ímpar. Então, eles vão provar que esses grafos todos são classe 1. Para provar isso, eles usam um quadrado latino, tá? Então, eles fazem um quadrado latino, delta por delta, e separam os primeiros linhas e colunas para pintar a clique, e pintam a clique daquele jeito que eu já falei para vocês. Então, eu vou lá, vou pegar V1, V2, vou pintar essa aresta com cor 3. Eles fazem isso e pintam assim a clique toda. Fica faltando pintar o grafo bipartido, né? Eles decompõem esse grafo bipartido em dois. Então, primeiro, eles vão colocando vértices do conjunto independente aqui, até que eles tenham uma vizinhança na clique de tamanho pelo menos delta sobre 2. E aí, o que sobrar, eles vão construir o outro grafo que eles chamam de H1. É estranho, porque eles começam por esse aqui, esse chama H2, depois o outro é H1. E para pintar esses dois grafos, o que eles têm disponível é o que sobrou da diagonal principal, que eles não usaram, e mais essas coresinhas que estão aqui na beirada. Então, tipo, no V0 está sobrando as cores 0, 5, 6, no V1 está sobrando 2, 6 e 0, e assim por diante, tá? E aí, a primeira coisa que eles fazem é olhar para... Eles ignoram as cores delta sobre duas primeiras cores que tem aqui, olham só para a metade de baixo da diagonal principal, mais essas cores que estão sobrando, e eles mostram que, se eu olhar para esse diagrama de cores, né, para essas listas de cores sobrando, com elas nessas posições especificamente, eles dizem que esse diagrama é um diagrama monotônico. O que significa isso? Que, se eu olhar para uma cor aqui, e eu consigo saber quantas vezes ela apareceu nos vetores anteriores, no máximo. Então, por exemplo, se ela aparece aqui na posição mais à direita, ela apareceu 0 vezes antes. Se ela tiver uma casinha para trás, ela pode ter aparecido no máximo 1 vez antes. 2 casinhas para trás, ela apareceu no máximo 2 vezes antes.
Então, eles mostram que esse diagrama sempre vai ter essa propriedade que eles chamam de monotônico. Por que diagramas monotônicos são importantes para a gente? Eles são importantes porque se o diagrama é monotônico e você tiver um grafo bipartido, onde os vértices de uma das partes tem esses graus, está sobrando V0, tiver grau 2 no máximo, V1 grau 2, assim, V3 grau 3, tá? Se você tiver isso e o diagrama for monotônico, então dá para colorir o grafo bipartido. É isso que eles garantem, tá? E aí, com isso, eles pintam, então, já que é monotônico, né, eles usam as cores que forem necessárias. Eles sempre pegam um sufixo desse diagrama, porque eles garantem que qualquer sufixo também é monotônico, e pintam a H1, tá? Aquele grafo bipartido que tem exatamente lá sobrando esses graus, esses grauzinhos aqui em cima, que são o subconjunto das cores que ele tinha aqui, tá? E aí, falta pintar o H2. E a primeira coisa que ele faz no H2 é usar as cores da diagonal principal, aquelas que ele tinha deixado de fora na hora que ele construiu o diagrama. Elas precisavam ficar de fora para o diagrama ser monotônico, e ele gasta elas agora num vértice do H2. Então, quem ele pega? Ele pega o último vértice que foi inserido no H2. O nosso H2 tem um vértice só, então é nesse que vai ser colocado, vão ser colocadas as cores da diagonal principal. Mas se tivesse mais que um, essas cores iam para o último vértice que foi inserido aí no H2, tá? Então, aqui, né, ó, ele pega essas cores e coloca no V0 vermelho, no V1 verde, no V2 azul, e assim faz, e tem o H2. Se ele tivesse, então agora ele tem o grafo todo colorido, né, pintou tudo, e tá lá, G é classe 1, né, quando o delta é ímpar, né, nos split. E se o H2 fosse maior, né, do que isso? Se o H2 fosse maior, ele faz uma coisa maravilhosa, né, não dá tempo de falar aqui os detalhes, mas ele pega as cores, bom, as cores que iam sobrar iam ser essas aqui, e mais a primeira metade aqui da diagonal principal, né, às vezes sobrou alguma coisinha ainda lá, um resquíciozinho da coloração que ele fez na outra metade, né, mas ele tem isso daqui para colorir o H2, tá? Esse pedaço, mas essa diagonal aqui, esse pedacinho da diagonal. Aí, a gente olha para isso e fala, nossa, isso daí não é monotônico, né? Ó, eu coloquei aqui a diagonal, tá? Mas aí, ele inverte de ponta cabeça, ele vira na vertical, e depois ele vira na horizontal, e ele mostra que esse diagrama é monotônico. E aí, como ele é monotônico, ele pinta o grafo H2 com esse diagrama. Ah, mas pode ser que eu já tenha gastado algumas das cores ali no H1. Sim, daí ele prova que qualquer prefixo crescente, ele ordena os vértices por grau para fazer isso, e fala que qualquer prefixo crescente do diagrama, né, vai aumentando aqui, não diminui, tá? Só aumenta o tamanho dos vetores de cor, ou fica igual ou aumenta. Também é monotônico. Ah, mas eu também posso já ter gastado uma parte da diagonal principal quando eu estava colorindo o H1. Ele fala, tudo bem se você tirar, porque esse diagrama é monotônico, e o sufixo de qualquer diagrama de cores, que é a parte que fica mais à direita, também é monotônico. Então, ele consegue colorir o H2, sempre, tá? E aí, por que isso não funciona para delta par? Porque a nossa questão toda, durante esses anos todos, estudando coloração de split, por que eu não posso fazer a mesma coisa no delta par? Eu só não consigo... A gente mostra que todos os diagramas que eles criaram são monotônicos, isso está na minha tese de doutorado. Mas, mesmo quando eu uso, então, um quadrado latino de ordem par, esses diagramas que ele cria são todos monotônicos. Só tem um problema. Ele pega um vértice do H2 e joga nele todas as cores da diagonal principal, para se livrar dessas cores, e o resto ele garante que é monotônico. E a gente, se esse vértice para nós tiver grau muito grande, ele vai ter conflito de cor, porque quando a gente está no quadrado latino de ordem par, como eu falei, a diagonal principal sempre vai repetir cor. Está provado matematicamente que não dá para construir sem repetir cor. Então, a gente não consegue fazer o que ele fez, de jogar essas cores todas num vértice só. E aí, o que a gente consegue garantir, isso está lá na minha tese, é que se eu tiver um vértice no conjunto independente com um grau entre Q sobre 2 e delta sobre 2, que é o suficiente para eu garantir que os diagramas que ele constrói são monotônicos, mas não passa de delta sobre 2, para eu não repetir cor no mesmo vértice, vai no máximo até delta sobre 2. Se eu tiver um vértice com esse grau, eu uso ele como vértice do meu H2.
E aí eu garanto que eu consigo colorir todo o resto, porque a gente prova que todos os outros diagramas são monotônicos. Então, esse é um resultado que está na minha tese, e a gente não publicou, desculpa, Célia e Aurora, a gente não publicou porque eu não fiz a minha tarefa. Mas a gente usa muito, 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 a gente usa bastante, então tudo que a gente fez depois depende, em partes, desse resultado. A gente está trabalhando para publicar agora. Então, fora esses, para eu falar, eu posso falar mais um pouquinho, né, Guilherme, mais uns 10 minutinhos? Fora esse resultado, a gente tem algumas coisas novas muito interessantes que dependem de tudo isso que eu falei. Então, tipo, a gente não tem provas elaboradas novas, né, assim, grandes, assim, teve algumas sacadas, mas tudo depende dessa carga toda que vem há muitos anos sendo construída, né, tanto que o nosso aluno de mestrado, quando ele defendeu, ele usou aquela frase de se eu cheguei onde eu cheguei foi porque estava sentado no ombros de gigantes, porque tudo vem desses caras que produziram um monte de coisa antes da gente, né? Então, mais um desses resultados que a gente vai precisar é sobre seminúcleo. O que é o seminúcleo de um grafo? Eu tenho um grafo qualquer, tá? Não precisa ser split. O seminúcleo do grafo é o subgrafo induzido pelos vértices de grau máximo e seus vizinhos, tá? Então, aqui, por exemplo, olha, o V2 tem grau máximo, tá? Então, eu olho para ele, todos os seus vizinhos, isso é o seminúcleo. E o que não for vizinho dele fica de fora, porque aqui é só ele que tinha grau máximo. Se tiver mais vértices de grau máximo, entra todos os de grau máximo e todos os seus vizinhos. Isso é o seminúcleo, tá? E aí tem esse teorema super mega legal do Rafael Machado com a Celina, em 2010, que mostraram que qualquer grafo tem índice cromático igual ao do seu seminúcleo. É muito bonito, usa coisas que eu não mencionei aqui, então eu não vou falar sobre isso, mas é muito bonito. Eu também não tenho tempo para falar, mas é muito bonito, vale a pena olhar. E aí, pessoal, usando, então, todo esse arcabouço, a gente foi estudar a coloração de arestas dos grafos split comparabilidade. Isso daí foi uma proposta da minha orientadora, Célia, durante meu doutorado. Na época, não deu tempo da gente fazer, ficou lá guardadinho. Um dia a Cândida me procurou para trabalhar com o Jader, e aí falou, e aí, o que você acha? Daí eu falei, tem esse tema que a Célia me deu e eu não estudei, a gente pode tentar. E aí a gente trabalhou, então, tentando determinar índice cromático dos grafos split comparabilidade. Quem são os split comparabilidade? Eles foram caracterizados pela Carmen Ortiz e a Mônica Villanueva, em 1996. Mais fácil achar na internet um trabalho de 2010, esse daí é um pouco mais difícil. E eles podem ser particionados, a clique pode ser particionada em 3 partes, tá? E os vértices, eles vão ter propriedades especiais nas suas vizinhanças. É difícil entender lendo isso aqui, então, aqui tem a referência delas, eu trouxe um desenho para ficar mais fácil vocês entenderem, tá? O que é isso daqui? Se o meu grafo for split comparabilidade, tá? Eu consigo ordenar os vértices da clique, de forma que isso induz uma ordenação dos vértices do conjunto independente, tá? E nessa ordenação existe uma relação de inclusão de vizinhanças. Então, o cara que estiver aqui na pontinha, ele enxerga consecutivamente vértices da clique a partir da esquerda para a direita. E o próximo, ele também vai enxergar consecutivamente a partir do primeiro da esquerda para a direita. E o próximo também consecutivamente da esquerda para a direita. E aqui acontece ao contrário, é consecutivamente da direita para a esquerda. E existe uma ordem, sempre existe essa ordem no conjunto independente que garante que quem está mais à esquerda contém a vizinhança dos caras que estão mais à direita. Então, quem está à esquerda contém a vizinhança de quem está à direita, tá? Então, existe essa relação de inclusão das vizinhanças. Aqui é o contrário, né? Quem está mais à direita contém a vizinhança de quem está mais à esquerda, tá? Então, existe. E aqui no meio pode existir um conjunto, de acordo com a caracterização delas, de vértices que enxergam dos dois lados, mas eles também têm que obedecer essa propriedade de que eles enxergam consecutivamente a partir da ponta esquerda e consecutivamente a partir da ponta direita, só que eles podem
ver mais. Existe uma propriedade importante nessa caracterização que diz também que não existe interseção. Então, essas partes que a gente chama de QL, que é a aplique na esquerda, QR, a da direita, QL é quem não tem vizinho, pode existir. Não existe interseção entre a QL e a QR, tá? Esse pessoal não consegue ver os mesmos vértices que o pessoal daqui vê. Isso é importante para nós. E aí, a gente, então, chamou também aqui embaixo de SL, quem vê QL, de SR, quem vê quem é adjacente a QR, e de SC, quem é adjacente a QC, tá? O que a gente faz? A gente escolhe um vértice de grau máximo ali. Se uma das partes aqui embaixo for maior do que a outra, SL é maior do que SR ou vice-versa, então, quando eu olhar para o seminúcleo desse grafo, ele tem vértice universal, porque aí esses vértices aqui não vão ser delta vértices, né? Porque os vértices da ponta é que podem ser delta vértices. Se esse lado aqui é maior, então esse cara só é delta vértice. E aí, o que vai acontecer é que o seminúcleo tem vértice universal, e aí o problema já está resolvido. Então, eu preciso que as duas partes aqui tenham o mesmo tamanho. Eu já estou terminando, tá? Tenham o mesmo tamanho. E aí, com elas tendo o mesmo tamanho, aí a gente se pergunta quando é que isso vai ser um problema. Bom, se o delta for ímpar, como é o caso aqui, não é problema, porque já está resolvido, né? Então, esse caso também a gente descarta. Então, o delta tem que ser par. Com o delta par, daí a gente vai olhar se existe um vértice aqui embaixo que tenha grau entre Q sobre 2 e delta sobre 2, porque aí tem aquele resultado da minha tese que também resolve o problema. Então, se tiver um vértice com grau entre Q sobre 2 e delta sobre 2, o grafo é classe 1, também já está resolvido. Então, a gente precisa de exemplos mega gigantescos, né, para conseguir chegar num caso em que a gente tem problema. Quando a gente tem um exemplo desses, o SL tem que ter a mesma cardinalidade do SR, para o seminúcleo do grafo não ter vértice universal. E todo vértice do conjunto independente ou tem grau menor que Q sobre 2, ou tem grau maior que delta sobre 2, tá? E aí, quando a gente está num caso desse, o que a gente faz? Se o subgrafo induzido por esse delta vértice e seus vizinhos não for sobrecarregado, a gente sabe que, então, esse grafo todo não é subgrafo sobrecarregado. E aí, a gente pega, então, o subgrafo induzido por esse delta vértice, tem que ser esse delta vértice que tem os vérticezinhos de S que tem mais aresta, né, que estão vendo mais gente na clique, é esse que a gente pega, olha para ele e seus vizinhos, se não for sobrecarregado, ninguém aqui é sobrecarregado, não existe subgrafo sobrecarregado. E aí a gente faz o seguinte, então, pega esse vértice e seus vizinhos, olha para esse grafo, ele tem o mesmo delta do grafo original, né, e aí a gente sabe que esse grafo tem vértice universal. Como ele tem vértice universal, a gente aplica Platehold, porque ele tem delta par. E faz uma coloração de arestas usando delta cores, porque ele é classe 1, se ele não é sobrecarregado. Para fazer isso, a gente satura o grafo. Então, se ele tinha menos que delta sobre 2 arestas no complemento, a gente insere arestas. Nesse meu exemplo, ele é o menor exemplo que eu achei, então ele não dava para saturar, ele já estava só com delta sobre 2 arestas no complemento. Com esse grafo aí, eu faço a coloração de arestas do Platehold, e como ele é saturado, tem uma propriedade muito importante para nós, que é, se o grafo é saturado e tem ordem ímpar, então, quando eu terminar a coloração, ele é classe 1, eu pinto com delta cores, vai sobrar, cada cor vai sobrar exatamente uma vez. Então, as cores que estão sobrando, elas são todas distintas, não tem cor repetida sobrando. Então, eu posso imaginar, por exemplo, nesse caso, que aqui sobrou 1 e 2, e aqui sobrou 3 e 4, né? Eu sei que está sobrando só 2 cores, porque só ficaram 2 arestas sem pintar, aqui também. E aí eu uso essas cores para colorir as arestinhas que estão faltando colorir, são todas cores diferentes, não vai ter conflito de cor, e a gente fica feliz. Quando que dá problema? Dá problema porque, às vezes, eu precisei saturar, então eu tive que inserir arestas, tá? Para saturar o grafo. E esse processo de saturar, ele é como se fosse uma identificação dos vértices, porque na hora que eu injeto aqui essas arestas para saturar o grafo, é como se eu estivesse pegando as arestas que iam para o 0 e jogado aqui. Então, é como se eu identificasse o 0 com o 4. Então, na hora que eu faço isso, eu vou pintar o grafo, é
essas arestas que estão agora aqui, né, que foram identificadas, elas vão receber cor, e aí depois o que eu faço é pegar essas cores e colocar lá no zero, as mesmas cores, do mesmo jeitinho, vai tudo funcionar, vai ficar bem lindo, tá? Tudo funciona. Então, até aí, beleza. Então, mesmo se eu tiver que identificar vértices para poder saturar, vai funcionar. O problema todo acontece quando um vértice é saturado parcialmente. Então, eu só identifiquei 2 arestas dele, eu não consegui pôr mais nenhuma porque o grafo já estava saturado. Aí, quando isso acontece, o nosso aluno, Luiz, identificou um problema na nossa prova, porque a gente já tinha uma prova, ele identificou um problema na prova. Que pode ser que a cor que ficou sobrando aqui já foi usada. E aí vai dar conflito, né? Porque as cores que estão sobrando são todas diferentes. Eu garanto que elas são diferentes entre elas, mas não que elas são diferentes das cores que já incidem no zero. E aí, nesse caso, a gente mostra que sempre vai existir um outro vértice que não foi identificado, além daquele que foi parcialmente identificado, porque senão o grafo seria sobrecarregado. E como ele vai existir, a gente sabe que pode tirar essas arestas que foram parcialmente identificadas, jogar as cores numa lista de cores que estão sobrando, em vez de colocar no vértice lá, no zero, a gente joga elas numa lista de cores que estão sobrando. Como cada cor tinha sobrado só uma vez, com mais essa cor do vértice parcialmente identificado, a gente tem que cada cor sobrou no máximo 2 vezes, e com isso o Luiz conseguiu construir uma prova de que é possível, então, já que cada cor sobrou no máximo 2 vezes, colorir as arestas que incidem nesses 2 vértices. Ele consegue garantir que essas listinhas é possível colorir. Como é que ele faz? Ele faz assim, aqui eu tenho rosa e vermelho, então eu pinto com rosa e vermelho. Aí a próxima ele vai pegar a vermelha. Qual é a próxima vermelha? Vermelho. Então eu pinto vermelho e amarelo. E aí, fazendo isso, ele consegue sempre colorir. Rosa, depois vermelho. Então, se eu usei vermelho na segunda, eu pego a vermelha para pôr na primeira. E agora eu usei amarelo na segunda. Cadê a outra amarela? Se tiver outra amarela, eu tenho que botar ela na primeira. E assim vai. Então, ele garante que ele consegue ir intercalando primeira com segunda e sempre colorido. Fez uma provinha para isso. E aí, a gente sempre consegue colorir o gráfico. Então, esse é o nosso teorema para split comparabilidade. Depois disso, o Luiz mostrou que os split intervalos têm propriedades muito, muito parecidas. Ele fez uma caracterização muito linda de que os split intervalos, que são esses grafos split, que podem ser representados pela interseção de intervalos da reta real, né? Cada split intervalo representa a interseção de uma família de intervalos na reta real. Cada intervalo corresponde a um vértice. Quando existe interseção entre os intervalos, é porque os vértices aqui em cima são adjacentes. Aqui em cima vocês têm que imaginar que tem uma clique, tá? É que era muito grande, a gente não conseguiu colocar a clique aqui. E aí o que ele mostra é que como a clique tem que estar, né, os intervalos da clique todos têm interseção entre eles, o conjunto independente ou vai ficar vendo mais gente para o lado de cá, eles não podem ser vizinhos entre si, então eles têm que ficar meio linear, assim, né, numa ordem linear entre eles. E aí, ou eles ficam antes da clique, desse pedação de clique que tem interseção, ou eles ficam depois. E aí faz aquela cara que a gente viu no split comparabilidade. E ele garante que, para cada vérticezinho que ficou do lado de cá, existe um vizinho do lado direito, com quem ele tem interseção de vizinhança vazia, que é a mesma propriedade que a gente tinha nos split comparabilidade. E aí, como isso acontece, a gente consegue usar exatamente o mesmo algoritmo que a gente usa nos split comparabilidade. Pega um vértice universal, sua vizinhança, usa plant hold, e depois identifica os vértices, pinta e separa de novo, tudo igual, e a gente ganhou aí, então, a coloração dos split intervalos. Com isso, a gente deu novas evidências para 2 antigas conjecturas que já existiam, uma de Chatwin e Hilton, que diz que quando o grafo tem delta maior que o número de vértices sobre 3, G é classe 1, 6 somente se ele é subgrafo sobrecarregado. Isso aconteceu em todos os nossos casos. Todos os splits satisfazem essa hipótese, tá? A outra é que se o grafo é cordal, então ele é classe 2, 6 somente se ele é subgrafo sobrecarregado, que é uma conjectura da Celina, Meidanes e Célia, de 2000. Os splits são cordais, então eles também satisfazem a hipótese e para eles também aconteceu de só ser classe 2, 6 somente ser sobrecarregado. Então, as conjecturas são verdadeiras, tanto para split comparabilidade quanto para split intervalos, né, elas são verdadeiras. Agora, a gente observou, então, que existe uma ordem
dos vértices, uma ordem especial dos vértices que nos permite, né, a clique fica de um jeitinho, lá tem uma ordem da clique com seus vizinhos, que nos permitiu encontrar propriedades das vizinhanças que foram importantes para a gente conseguir colorir tanto os split comparabilidade, quanto os split intervalos. Essa clique com essas vizinhanças, né, numa ordem, também foram importantes para a coloração dos split em diferença, feita lá pela Carmen e pela Mônica. Então, a gente está achando que essa ordem, ela faz toda a diferença, olhar como é que a clique se comporta nessa ordem. Então, agora, a gente quer olhar todos os splits, porque todos os splits são cordais, e todos os cordais têm uma ordem linear dos vértices, como essas que a gente usou. Então, a gente acha que agora a gente consegue expandir, talvez, para a classe inteira. Assim, muito vagamente a gente acha isso, ainda não investigamos. Para isso, a gente tem uma nova aluna de mestrado, que é a Cíntia. A Candi é orientadora da Cíntia, nós estamos trabalhando juntos. A Glaze está trabalhando com a gente, é uma professora da Federal do Mato Grosso do Sul. E o que nós vamos fazer agora é investigar se essa ordem, que a gente chama de ordem de eliminação perfeita, nos cordais, olhar como é que a clique está lá dentro dessa ordem, ajuda a gente a fazer uma extensão da técnica criada aqui pelo Jader e pelo Luiz, né, para todos os grafos split. Então, é isso, muito obrigada. Desculpa não conseguir terminar antes, mas eu consegui falar tudo, eu estou feliz, tá bom? Então, é isso, gente. Sheila, muito obrigado. Pessoal, vamos agradecer o seminário da Sheila. Obrigado, Sheila, muito bom. Pessoal, quem tem perguntas para a Sheila pode abrir o áudio e falar, ou pode se manifestar no chat, se quiser, tá bom? Deixa eu dar uma olhada. Sheila, enquanto o pessoal vai pensando, eu tenho uma pergunta bem objetiva, assim. Se eu quiser resolver esse problema para grafos split mesmo, certo? Para a classe inteira. O que especificamente eu tenho que focar agora? Tipo, que condições no grafo a gente já sabe que está resolvido? Então, eu queria ter colocado isso, mas eu acho tão difícil de desenhar. Eu queria fazer um desenho bonitinho, mas não consegui. O que eu preciso? O que você tem que focar? Tem que ter delta par. Tem que ter delta par. Não pode ter vértice universal. Certo. Não pode ter um vértice no conjunto independente, com grau entre Q sobre 2 e delta sobre 2, que é o tamanho da clique, né? E eu acho que é isso que precisa, e não pode ser sobrecarregado, porque se ele for subgrafo sobrecarregado, a gente já sabe que ele é classe 2, né? Então é isso. Tá, isso eu achei bem interessante, parece um problema fácil de começar a atacar, né? Mas pelo pois o Johnson também disse isso. A gente... Não é? E olha, os indiferença, que também é outra classe, que a Celina já trabalhou com Célia e Meidanes, eles também, só falta os delta par, e eles também usam uma decomposição em grafos completos, eles fazem uma coloração neles de grafo completo, que é a coisa mais linda de se ver, e também resolveram todos os delta ímpar, e tá lá, gente, tá em aberto lá, resolveu os delta par, não tá feito também. Muito bom, eu vou tentar mexer nesses caras também, entrar nesse grupo de vocês. Isso aí. Se você quiser se juntar a nós, manda uns e-mails aí, a gente põe tua fotinha na próxima apresentação. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. É super difícil. O Rudinho achou também, o Rudinho achou que quis resolver quando a Celina mostrou para ele que resolveu em cografos. Aí viu que rapidamente o buraco era mais embaixo. Não dá para ir muito. Gente, não desanima. A Sheila fez tudo isso para motivar. A Sheila fez todo esse trabalho para motivar. Olha, nós não podemos pensar que é difícil, porque eu acho que foi pensando assim que essa coluna ficou do jeito que ela está ali, toda osinha interrogação. A gente tem que mudar isso. Joia. Sheila, a Celina tem uma pergunta. Fala, Celina. Sheila, bom, parabéns, incrível. Não ensaiou, né, Célia? Ela não ensaiou e fez perfeito no tempo. Incrível, incrível. Acho que ela ensaiou muito com Célia, quando estudava com Célia, deve ser isso. Impressionante, fiquei impressionada. No final. Ela terminou impressionante.
Eu tenho algumas perguntas, mas vou fazer pelo menos uma. Me lembrei, não é, Célia, que a gente fez a gente estudou, né, os splits de diferença, e depois, até você falou também do trabalho do Rafael Machado, a gente fez a coloração total. Então, alguns você faz areste, depois faz total. Então, eu fico perguntando se você, Cândida, né, essa clique agora que vocês têm trabalhado nisso, porque às vezes você estender até alguns quadrados, você falou que sobra uma corzinha para o vértice, né? Você estender para total é um pouco natural, né? Então, essa seria a minha primeira pergunta. Depois eu tenho outra, se eu tiver tempo, oportunidade. A gente olhou a coloração total dos split comparabilidade. O split intervalos ainda não deu tempo, porque a gente está no desespero que o Luiz tem que entregar a dissertação, então a gente ainda não olhou outras coisas, mas nos split de comparabilidade, a gente já deu condições para ele ser tipo 1, isso está no nosso pôster do LAU-CG, do último LAU-CG. E, provavelmente, se Deus quiser, numa edição agora do Matemática Contemporânea. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a Sheila? Se não tem, vamos... Desculpa. A Celina tem. Pode Só mais uma. Por favor. Eu não quero, Cândida, desanimar, mas é porque o Johnson, né, quando ele botou aquela interrogação, ele falou, quando ele falava resolver, era classificar de um lado ou do outro, né, polinomial, mas possivelmente NP completo. Então, eu queria até agradecer, não sei se agradeci isso publicamente, eu já agradeci várias vezes no canal particular, mas agradecer mais uma vez o Vinícius, porque depois que eu dei aquela palestra no online aqui o ano passado, e logo depois ele veio com um artigo, não sei se foi aí, alguma hora ele apareceu com um artigo sobre grafos de intervalo, que deu muito pano para a manga, um trabalho que a gente tem feito com a Ana Schiller, com o Alexander Mello. Então, um trabalho que mostra que para max cut, já está até nessa tabela mais atualizada que Sheila mostrou, que max cut para intervalo é NP completo. E agora, mais recentemente, até também com a Ana Schiller e com o Alexander, a gente mostrou até que com interval count, né, com o número de intervalos, né, a gente queria fazer as indiferenças, né, Sheila? Com o número de intervalos, a gente não conseguiu um tamanho só, mas por enquanto nós estamos com 4 tamanhos, que fica NP completo ainda. Então, pode ser que max cut fique. Então, vocês veem como é um problema bem estudado, né, que pode ser que vocês já chegaram ali naquele núcleo, né? Querendo usar essa palavra, com outro significado, mas chegaram ali naquele cano, que agora esse problema vai ser o difícil, hein, Cândida e Sheila? Não sei, né? Porque aparecem resultados assim, acabou de aparecer, o Vinícius deu para editar no archive, que max cut para intervalo NP completo. Então, quem sabe, né, essa coloração de aresta. Eu acho que talvez esteja faltando isso, gente tentando provar NP completude, por exemplo, na coloração de aresta de split, porque é uma coisa que a gente não faz, porque a gente sempre está encontrando caminhos polinomiais. Então, as nossas tentativas, elas têm surtido efeito, a gente olha e fica muito confiante de que mais um pedaço vai ser polinomial. A gente sempre pensa, então agora vamos estender assim, sabe? E aí eu torço para que alguém prove que é NP completo nos split, porque aí sim nós vamos provar que P é igual a NP. Eu posso fazer um comentário? Assim, alguns comentários? Pode, por favor, Cândida. Primeiro, eu acho que ninguém vai conseguir tirar o otimismo da Sheila. Assim, a Sheila é muito otimista, muito cheia de energia, então ela é muito apaixonada por esse problema. Acho que ela realmente não vai desistir, não vai abandonar, é por isso que ela está querendo motivar o estudo, né? É um problema difícil? Certamente. Acho que não dá para ser inocente de querer atacar algo amplo em pouco tempo, né? Mas eu já estudei problemas mais difíceis. Eu já fiz uma escolha de problema mais difícil que esse na minha vida, no meu doutorado. Então, assim, para mim, relativamente, esse não é o problema mais difícil. Eu acho que é uma questão de estratégia, né? De como abordar. Então, assim, você tem que abordar um pedacinho de cada vez. Um pedacinho de cada vez e andar
andar devagarzinho, tem que ter noção do... Mas precisa ter avanço, né? Precisa ir evoluindo e avançando. Então, dividir para conquistar. Isso. Então, para... Grafeiros, univos! Ajudar na motivação, eu queria dizer que todos os problemas que são fáceis de entender, eles são difíceis de resolver. Essa é a minha impressão. Mas, por outro lado, esses que são os mais encantadores. São aqueles que você entende numa frase e passa uma vida investigando. Isso, gente. Obrigado aí, Kendi. Pessoal, vamos agradecer a Sheila mais uma vez, por favor. Obrigada, gente. Obrigada por vocês assistirem.